Muito boa noite a todos aqueles que estão-nos a ouvir ou a escutar este programa que se chama Basta Crer e que é da autoria do nosso apóstolo Jorge Tadeu. Um bem-aja a todos. Neste momento nós temos um número de telefone que está a passar em rodapé e este número de telefone serve para fazer o quê? Para que é que nós queremos este número de telefone, Isabel? Ora, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este programa Basta Crer e quero desejar um ótimo programa cheio de coisas boas. Vamos ter a palavra do apóstolo, que vai ser uma palavra de fé, e temos este número de telefone para mandar o seu testemunho, o seu pedido de oração, se porventura nos está a conectar pela primeira vez e tem algo para pedir a Deus. Eu quero lhe dizer que Deus hoje tem um milagre para si, porque basta crer. Mande o seu testemunho, mande também fotografias do sítio onde está a ver-nos, mande um prato que está a jantar, um prato típico da terra onde está. Portanto, mas sobretudo este número serve para fazer o seu pedido de oração, porque no fim deste programa o apóstolo irá estar a orar por todos esses pedidos e no mundo do Espírito não há distâncias e Deus vai atender ao seu pedido de oração. É verdade, e não deixe de fazer o seu comentário, de nos dar um olá através do chat também. Na Igreja Online nós temos um chat e que você pode utilizar para dizer quem é que está do outro lado, nos dar umas boas noites, e também aqueles países que estão onde ainda não existe uma Igreja Maná, ou seja, estamos a falar, por exemplo, Líbia, Iraque, Marrocos, Síria, que são países que por vezes aparecem no nosso radar, não é? Na nossa audiência. Nós gostaríamos de saber quem é que está desse lado, gostaríamos de vos conhecer e, portanto, se quiserem, poderão utilizar ou este número de telefone que está a passar em rodapé, não este, não o 21, mas o 9, o que começa por 9, para poderem enviarem-nos as vossas fotografias, dizerem quem são, ou então também podem utilizar o chat. Nós vamos passar então a ver as fotografias que nos enviaram. Desta vez é da Gabriela Cruz, da Covilhã. Um grande abraço. Logo com coisas boas. É verdade, começamos com doces. Tu não me deixas comer doces, mas... Não, mas assim ok. Assim deixas? Assim, Dá uma exceção? Sim, sim. Então, um grande abraço para a Gabriela, que nos manda este boa noite ao nosso apóstolo, à Bispa Cristal, e a todos os bispos e pastores convidados e um abençoado programa do Basta Crer. Beijo da Gabriela Cruz. E já tenho autorização para comer estes bolos, portanto, já está dito. Respeito. Tem, sim, senhora. É bolacha Maria. É, não sei o que é que estará ali no meio. Talvez canela, não sei. Um arroz doce, será um arroz doce? Boa pergunta. Tem de se provar para saber o que é. Se a Gabriela nos estiver a ouvir, mande dizer o que é ali no meio. E então agora temos... já de seguida, temos... Adelaide de Cuba. Adelaide de Cuba. Na verdade, Adelaide está-nos a enviar esta fotografia de Cuba, mas ela é de São Tomé, se a memória não me falha. Diz assim: boa noite, família. Aqui fala Adelaide desde Cuba, ou desde coração. Enviou esta foto do meu primeiro dia do estágio como médica no hospital. Agradeço muito a Deus por tudo. Beijinhos a todos. Muitos parabéns, Adelaide, por esse estágio, por esse curso de medicina. Muitos parabéns. Hoje estar na linha da frente com esta pandemia é de dar mesmo os parabéns à Adelaide, que escolheu uma profissão ótima, porque de facto os médicos, enquanto nós não tivermos fé, é ótimo, não é? Escolheu uma profissão muito bonita. Parabéns. E então agora vamos para um empadão. Um empadão. E diz assim: boa noite, apóstolo e bispa, e todos os convidados especiais que estão no programa Basta Crer. Lino e Dina, envia este prato especial para todos que estão no programa Basta Crer. Boa programação, Basta Crer. Abraços, empadão de frango e mais segredos. Que vem a seguir, não? Noutra altura. Não. Os segredos não se diz. Nunca provei empadão de frango, deve ser bom. Sim, mas é muito bom aspecto. Já agora, o Lino pode mandar qual é o segredo do empadão de frango e não só. Temos aqui também o Lino, agora sim a fotografia do Lino. Um grande abraço para ele e para a esposa. Este é tempo de mudança, diz ele, é verdade. Boa noite, apóstolo, a bispa e a todos os convidados. O Lino e a Dina deseja bom programa, basta querer. Abraços. Um abraço também para vocês também para eles. E continuação de um bom programa. E agora vamos à Suíça. Que diz, é o Helder Ferreira que nos manda, e diz assim: placar com versículos bíblicos na rua, em Freiburg, Suíça.
e diz: Deus é fiel. Tu sabes suíço, sim senhora. É verdade, um bom placar e um bom exemplo para os países, não só na Suíça, mas por esta Europa fora, poderem se lembrar de Deus e terem boa propaganda, boa publicidade, fazerem com que as pessoas se lembrem que Deus existe e, de facto, sem Ele não há caminho, não há solução. Saímos da Suíça e vamos agora para Brasil. E eu vou-te deixar ler este post, a ver se já aprendeste a dizer. Se queres chamar a Vitória? A Vitória diz? Flamboyantes. Flamboyantes. Disse bem? Flamboyantes. Boa tarde. Agora digo, apóstolo e bispo Cristo e aos bispos convidados. Sou a Sâmia, da Igreja de Flamboyant. Sâmia, Maria Luísa e Natália. Firmes em Jesus e na chamada. E é isso, essa juventude toda firme em Jesus. Já de seguida temos agora a Alô Família, Maná, Grupo Familiar de Dungannon, Inglaterra, Silvia da Inglaterra, do Reino Unido. Um abraço para eles. E eu provavelmente disse bastante mal o nome da cidade, mas vocês sabem onde é que é. E agora voltamos para onde, Isabel? Flamboyantes. Exatamente. Boa tarde, a Luana, da Igreja de Flamboyantes, junto com a Maria Luísa. Um beijinho para elas. Para as duas. E para as duas, sim. E até agora passamos para aquilo que a gente gosta, que é uma sobremesa. Não é sobremesa. Não? Não. Ah, pá, não. Não é sobremesa. Mas parecia assim ao longe, parecia. Parecia ao longe. E eu agora, como já tenho autorização para comer doces, boa noite, apóstolo e bispa Cristal e todos os bispos. Segue uma foto do nosso belo almoço, bela tortilha. São servidos? Sim. Se fosse um bolo, era melhor. Que eu já posso comer bolos, a minha mulher já deixa, em direto, afirmou que eu podia comer doces. Portanto, um beijinho também para a Susana e para a São Bailote de Vila Nova de Mil Fontes. E agora um dos países que eu gosto bastante, que é da Áustria. Diz assim: boa noite, apóstolo e bispa Cristal e bispos convidados. Mandamos uma foto do final do dia aqui em Viena, Áustria. Um abraço, família Costa e Cunha. Um grande abraço também a eles, para a família Costa e para a família Cunha. Uma imagem muito bonita, de uma cidade muito bonita. Tem uma imagem muito bonita. Tudo muito arrumado, tudo muito limpinho, uma cidade encantadora. E agora da Austrália vamos até Braga. Com este frio, que diz o João Pedro, o que eu mais gosto é de assistir à Curiaques Kid. Beijinhos. Tem um grande estilo, João Pedro. O João Pedro. Aquele estilo ali com a mantazinha. Beijinhos a toda a Regional de Braga. Beijinhos a todos aqueles que fazem acontecer este programa. Beijinhos, João... Do João Pedro. Do João Pedro e da Maria João. É da Maria João de Braga, que é a mãe do João Pedro. Um beijinho ao João Pedro. Muito estilo. Tem muito estilo. Sim, senhora, muito nice. E agora vamos para uma coisa que eu gostaria muito de fazer, gostaria muito de experimentar, ainda não experimentei, mas isto parece muito nice. Diz assim: esta segunda foto mostra o Enzo e o Mauro a preparar-se para o voo, e quem nos envia é a Paula, do Reino Unido. E logo a seguir vamos ver qual é o voo. Boa noite, família. Hoje partilho uma foto do Mauro a fazer indoor skydiving. Bom programa a todos, da Paula. Exato, isto eu gostava de fazer. É muito melhor que paraquedismo, é mais baixinho, está a ver? É baixinho muito mais controlado. A queda é pequena. Sim, mas é muito fixe, muito nice. Não sei se há cá em Portugal alguma coisa destas. Não faço ideia. E eu a experimentar. E agora vem... Agora vem da André Duarte de Matosinhos. Boa noite a toda a equipe do Basta Querer. Vamos fortalecer o nosso espírito com a palavra de Deus e crepe com molho de chocolate. Doce. Andreia. Com molho de chocolate para o corpo. Andreia Duarte Matosinhos. Será que é só chocolate que está ali dentro? Dá-me a ideia que sim. Crepe congelado, com molho, se estiver gelado ali dentro e chocolate, isso é que era. Isso é que era o ideal. Andreia, mas não se preocupe. Andreia, um grande abraço. Um grande abraço. Para si, para o Jorge. Mesmo ao lado ali de Braga. Sim. Sabes quem é a Andreia? Eu sei, claro. E agora do Cris, Namíbia. Boa noite, família. Estou bem preparado para receber o meu programa favorito, Basta Querer. Está preparado ali com uma fatia de pizza, que eu não como há muito tempo pizza, por acaso. E um copo de sumo, penso eu. Não é sumo, é Fanta. Quase apostaria que é Fanta que está ali ao lado da pizza. Passamos a publicidade. Sim.
passamos a publicidade, mas é aquilo que eu disse há pouco. E agora vamos então ouvir uma música que o time tem para nós, porque logo de seguida vamos falar de testemunhos, vamos falar daquilo que Jesus está a fazer na vida de centenas de pessoas que partilharam um certo momento da sua vida onde precisaram de um milagre, precisaram de um toque de Jesus Cristo. Jesus entrou na vida deles e tudo mudou. Já de seguida, a esta música do time, iremos partilhar esses momentos consigo. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Essa ansiedade de libertação e de viver em paz. O amor de Deus pelo homem fez Jesus fazer o que tu não eras capaz. Nesta corrida contra o tempo, vais acabar na confusão. Estás a tempo de escolher, é Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 E é assim, Jesus vai voltar e a pergunta é se tu estás preparado para essa volta do Senhor Jesus Cristo. Certamente que sim, se já recebeste o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, estarás preparado para a sua volta. Neste momento nós vamos partilhar contigo testemunhos que chegaram até nós daquilo que Deus está a fazer na vida de centenas de pessoas. Vamos então ver o testemunho hoje da Adelina Silvestre. Vou pedir então aqui à Isabel que nos fale do testemunho da Adelina. Então, a Adelina Silvestre diz assim: boa noite, queria dar um testemunho. Há um ano e tal que ia à cabeleireira e ela dizia que ela tinha uma mancha, qualquer coisa no couro cabeludo, e cada vez que ela me dizia isto, cada vez estava pior. E ela não ligava e sempre andou pela fé. E quando a cabeleireira dizia que aquilo estava grande, ela começou a orar sobre isso. No princípio do verão, ela disse que tinha que ir ao médico e ela começou a meditar em versículos bíblicos de cura divina. Fui ao médico e, para a honra e glória de Deus, aquilo não era nada. Então, a Adelina teve um problema e, no meio do problema, ela agarrou-se à palavra de Deus, agarrou-se a Jesus. E aconteceu que desapareceu. Eu creio que ela aqui diz que se agarrou a Jesus
e que se calhar agarrou a este livro de cura divina. Às vezes é importante nós explicarmos às pessoas o que é isso agarrar a Jesus, não é? Agarrou-se a Jesus como se Jesus não está cá, não é? Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus o Pai. Então, como é que eu me agarro a Jesus Cristo, não é? Quando a pessoa está no meio de um problema, de uma crise, de umas más notícias, de uma ameaça, de uma doença, da suspeita de uma doença grave, como é que a pessoa pode se agarrar a Jesus? Então, agarrar a Jesus, Jesus e a palavra são um, então nós temos que pôr os versículos bíblicos dentro do nosso coração. Por isso, penso que a Adelina fez isto, ela meditou em versículos bíblicos que falavam sobre cura divina. E mastigou, meditou, até que aquilo ficou inculcado no seu coração e começou a acreditar que aquilo que a palavra de Deus diz é verdadeiro, e é isto que acontece, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Jesus curava e cura ainda hoje e vai curar sempre, porque ele é o mesmo. Muitas pessoas, no meio de uma crise, e às vezes crentes, no meio de uma crise, no meio de um problema, de uma situação adversa, de uma ameaça, de doença, de despedimento, ele tem duas decisões para fazer. Uma pessoa alimenta-se, medita, pensa no problema, ouve tudo aquilo que os amigos dizem sobre o problema e quando a pessoa foca-se nisso, ela liga à televisão e está lá alguém para lhe dizer quão fácil vai ser a derrota dela, quão grande é esse problema, vai-lhe dizer que ele nunca vai conseguir. E isso aparece na televisão, depois aparece na rádio, depois aparece num amigo que lhe bate à porta e cada vez esse problema cresce na vida da pessoa. Uma pessoa decide, em vez de pensar nisso, pensar que tudo vai ser pelo pior, tudo vai ser mau, ela decide pensar aquilo que Deus diz sobre a vida dela. Vai ver o que é que Deus diz sobre a minha saúde, o que é que Deus diz sobre as minhas finanças, o que é que Deus diz sobre a minha vida. E claro, como a Isabel falou, provavelmente aqui esta senhora pegou no livro de cura divina porque ela tinha ali uma ameaça na sua saúde, uma suspeita, a cabeleireira já estava ali a ver um problema, ela provavelmente começou a pensar, será que isto é um grande problema? O que é que eu vou fazer? Em vez de pensar nisso, alimentar-se das más notícias, pensar que aquilo poderia ser uma coisa má e por aí fora, ela foi e pegou no livro de cura divina, que era o que ela precisava, e começou a ler, a meditar, a falar aquilo que o livro de cura divina diz, que na verdade são versículos bíblicos, são os princípios bíblicos de Deus que estão na Bíblia para a pessoa receber a sua cura. Que foi o que a Isabel estava a explicar, de encher o coração com a palavra de Deus. E sobretudo este livro, além de ter versículos bíblicos para a pessoa receber a sua cura, também é para manter. Por vezes a pessoa recebe a sua cura e depois não consegue manter. É verdade. Então este livro é extremamente importante. Nós temos dentro do coração, não é só sabermos, não é só conhecermos. Eu até costumo dizer que isto parece um livro, mas não é um livro, é um manual, em que nós, vez após vez, temos que ir lendo para manter o nosso corpo saudável e cheio. E quando vêm as más notícias, que o dia mau vai vir, mas que se eu tiver o meu coração cheio da palavra de Deus, neste caso, para a cura divina, e foi o que aconteceu com a Adelina, ela não quis saber daquilo que o médico dizia ou que a cabeleireira dizia, ela queria saber e fixou-se nas promessas de Deus, como está escrito, não é? Que é Ele que perdoa, Ele, Jesus, que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. E é por isso tão importante que hoje, se precisas de alguma coisa para a tua vida, para o teu corpo, adquire um livro e pede a tua oração através do WhatsApp que está a passar ou do SOS, que o apóstolo irá orar, e como a Adelina recebeu a sua cura, também vais receber a tua cura, com certeza. Eu também só quero dizer sobre este livro algo que eu lembrei, por acaso, na Igreja do Porto este fim de semana. A minha esposa estava a falar para receber e manter a cura divina. Mas este livro também pode ser utilizado para prevenir. Muitas vezes, antes da pessoa ter um problema, porque muitas vezes os crentes só vão à procura da solução depois do problema bater à porta. E este livro serve também para prevenir, antes de haver alguma situação, alguma emergência na saúde da pessoa, ela deve também usar este livro para se prevenir desses problemas baterem à porta. Aliás, eu costumo dizer que este livro é a vacina para todas as doenças. Então, a vacina faz-se uma vez por mês, para a nossa saúde, para a nossa vida, e quando temos o coração ensopado ou cheio da palavra de Deus, quando
bater uma enfermidade, o que é que vai falar a nossa boca? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ora, se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus sobre versículos de saúde, eu vou ter saúde e vida com abundância, porque funciona sempre. É verdade. Temos agora outro testemunho que eu vou pedir então à Isabel para ler, que vem da Beatriz, da Regional de Braga. Da Regional de Braga, ela está a tomar conta de um grupo de marketing de canaveses. Um grupo especial. Um grupo especial de marketing de canaveses. E diz assim, olá. Às 11 horas, domingo, já agora, aproveito para fazer a publicidade. Sim, domingo. Fica ali mesmo no largo, não me lembro o nome da rua, mas fica mesmo ao largo da Câmara Municipal. Olá, boa noite. Eu sou a Beatriz, da Regional de Braga, e sou líder do grupo familiar. Recentemente evangelizei uma jovem e ela veio à salvação. Ela estava desempregada e a passar necessidades. Aceitou Jesus e começou a sua caminhada. E como líder dela, aconselhei que estudasse o livro acerca de finanças. Ela leu e começou a praticar as leis de Deus, de semear para colher, e começou a ser fiel a Deus, e para a glória de Deus, no prazo de uma semana, ela conseguiu arranjar um emprego e está a trabalhar. Deus é fiel e não falha. Então a Beatriz, como líder do grupo familiar, aparece alguém e ela dá-lhe a coisa mais importante, que é Jesus, que foi a salvação. Esta senhora aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas estava com um problema. Ela estava desempregada. Ela precisava de saber vencer na área financeira. E esta, que é uma ótima líder, aconselhou a que ela enchesse o coração e vivesse à maneira de Deus, semeasse para colher. E encheu o coração de versículos bíblicos. A Adelina era sobre a cura divina, pois esta senhora era sobre finanças. E começou a praticar aquilo que Deus ensina. E num prazo de uma semana arranjou emprego. É um testemunho muito bonito. É verdade. É importante nós dizermos que muita gente, Isabel, tem a ideia que Deus não quer saber nada disso de dinheiro, e Deus não fala sobre isso na Bíblia, e que isso é tudo inventado. Mas, na verdade, Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. E neste caso, nesta senhora, o que ela mais precisava, de facto, era arranjar um emprego, de facto, era ter as suas necessidades supridas, e Deus preocupou-se com isso. E aquela líder, como a Isabel estava a dizer, uma boa líder, não se envergonhou do Evangelho de Jesus Cristo e disse, olha, o que tu precisas é de estudar, ler a vontade de Deus sobre finanças. E ela leu, e o que acontece, ao ver em Isaías 1:9 ou 1:19, diz assim, se quisertes e ouvirtes, comereis do bem desta terra. E, portanto, aqui esta senhora ouviu, acreditou, praticou e deu origem a que Deus pudesse intervir na vida dela, que pudesse fazer qualquer coisa na vida dela, porque Deus quer, Deus pode, mas muitas vezes não consegue, e não consegue quando a pessoa não ouve, não acha que é assim, acha que tem de ser de outra maneira, eu é que sei, a Bíblia não é bem assim, o que estão-me a dizer também não é bem assim, nada é bem assim, e a vida da pessoa não muda. Quando a pessoa tem se fosse assim, esta senhora continuava desempregada, não é? Exatamente. Portanto, quando a pessoa precisa de uma solução, ela tem de dar ouvidos a Deus. Para Deus poder mudar qualquer situação, é necessário que a pessoa dê ouvidos a Deus e parta de um ponto que é assim, se eu soubesse como sair daqui, a minha vida não estava assim. Claro. Não é? E, portanto, a partir daí, o que é que Deus diz? Então eu vou fazer. Eu costumo dizer, pá, experimenta. Não é? Às vezes brincam comigo com esta frase, então experimenta. Mas isso, de facto, é um género de um desafio, não a Deus, porque Deus não precisa de desafios, mas à pessoa. Que é para a pessoa deixar sair, para a pessoa sair do sítio onde está, que não está a dar frutos, na verdade ela está no meio de um problema, e ir para um sítio diferente que lhe vai trazer uma solução. E foi o que esta mulher deu, esqueceu-se dos achos dela, do que ela sabia, do que é que lhe diziam, o que é que lhe ensinaram, e prontificou-se a fazer o que a Bíblia diz, e teve a solução. Não é fazer desafio a Deus, mas é pôr Deus à prova. Se Deus diz para fazer, então eu vou pôr Deus à prova, e Deus gosta... Sim, eu gosto mais da expressão, na verdade, eu gosto mais da expressão que é pôr-nos a nós à prova. Isso. Pôr-nos a nós à prova, porque o problema nunca está em Deus, nunca é Deus que... o problema está, muitas vezes, na nossa cabeça, no nosso acreditar, nos nossos achos. Às vezes Deus quer ajudar as pessoas, e mesmo o pastor quer ajudar as pessoas, com a palavra de Deus, não é? Sim. E o grande obstáculo nem é o diabo. Sabe qual é o grande obstáculo? É a opinião que a pessoa tem, que é diferente da de Deus num determinado assunto.
E a pessoa quer mudar a sua vida, mas não quer mudar de opinião. E isso é muito difícil. É muito complicado. Se nós vamos ver na Bíblia, isso é uma das origens dos problemas do povo lá mesmo no Egito. Portanto, se a pessoa quer mudar de vida, na maior parte das vezes, 99% das vezes, ela vai ter de mudar de opinião. E, portanto, quando ela faz um desafio a ela própria, vai experimentar mudar de opinião. Claro. Porque Deus está ali à espera para poder ajudar logo no momento que ela muda a sua opinião e o seu acho. E foi o que aconteceu a esta senhora. Sim. E continuamos em Marco de Canaveses. Eu agora com gostaria a de Beatriz. ir, sim, eu gostaria de ir para aquele testemunho daquela menina, daquele ok. testemunho de salvação, porque eu penso que não vai haver tempo para muito mais Então, antes do nosso apóstolo então entrar. vamos ouvir um testemunho de uma criança de 5 anos que fez uma oração de concordância, como o meu marido ontem estava a falar. Há vários tipos de orações, e esta criança, com 5 anos, fez um pedido a Deus. Vamos ouvir o testemunho. Olá, meu nome é Laurinda, tenho 5 anos, sou de Castelo de Paiva. Fiz uma oração de concordância com a pastora Sara, que ia trazer o meu pai à igreja a próxima sexta-feira. E o meu pai vem à igreja. Deus é especial E fiel. e fiel. Sou muito agradecida. Sou muito agradecida a Deus. Então temos aqui uma menina de 5 anos, que ela ainda nem sabe expressar-se bem, não é? Claro. E a pastora provavelmente quis pôr na boca dela o que estava a acontecer. E o que aconteceu foi que ela ia à igreja com a mãe e o pai ainda não ia, e ela gostava que o pai fosse à igreja, não é? Sim. Porque isto começa logo na igreja infantil. As crianças aprendem a amar a Deus, a andar com Deus. E há testemunhos muito engraçados no meio das crianças, até testemunhos financeiros, testemunhos de cura dos pais. Eles oram pelos seus pais, pelos seus familiares, e Deus responde. E no caso desta menina, Era a salvação do pai. Era a salvação do pai, o que ela queria mais, não é? O que ela desejava, porque ela via a mãe na igreja, ela também ia à igreja, via outros pais na igreja, mas o pai dela ainda não ia à igreja. E, portanto, ela desejava que o pai fosse à igreja. Até ela foi fazer uma oração, ela não sabia se era de concordância, se era de fé, ela queria que o pai viesse. E a pastora ensinou-a a fazer uma oração de concordância, que ia concordar no nome de Jesus que o pai ia estar na igreja na sexta-feira. E na sexta-feira lá estava o pai dela. É muito engraçado porque este testemunho, nós agora nas igrejas, em todas as igrejas manás, nós andamos a falar sobre a importância da família. Como ontem eu disse, a sociedade é composta por família, consequentemente a igreja é composta por famílias. E quando as famílias estão todas unidas com o mesmo propósito, a fazer as coisas de Deus, e o casamento construído e os filhos construídos com as bases na Bíblia, é uma sociedade muito melhor. E esta criança foi o que aconteceu. E então quero convidar, sexta-feira e domingo, nós estamos a falar sobre família em todas as igrejas manás. Procura uma igreja maná perto de ti ou assiste através da Curiaques, a igreja online, porque de facto a família é muito importante, é um projeto de Deus. Sim, é um dos grandes problemas na nossa sociedade, é a família. A grande pandemia não é o Covid, claro que o Covid é uma coisa desastrosa que está a acontecer no mundo inteiro, mas o grande problema da sociedade não é o Covid, é mesmo o que se passa nas famílias. As pessoas sabem muito pouco de família, cada vez sabem menos, cada vez estão-se a distanciar mais do formato, não é do formato, mas daquilo que Deus ensina sobre família, daquilo que Deus fala sobre família. E por isso é que a maior parte dos problemas que acontecem na sociedade estão relacionados com um problema que começa na casa das pessoas. E depois as crianças as crianças é que pagam, não é? É que ficam mal. Sim. E, portanto, nós, como a Isabel já fez referência, estás convidado neste domingo em uma igreja maná. Nós vamos já de seguida passar para o time Curiacos para depois ouvirmos o que é que o nosso apóstolo tem para nos dizer. Um bem-aja, até à próxima, ou até já, no caso. Queres ver a solução dos teus problemas? A tua vida
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. É isso mesmo, basta crer. Esse é o nome deste programa e comigo hoje tenho o Bispo Pedro Ferreira. Tudo bem consigo? Muito bem, apóstolo. Obrigado. Pois é, Pedro. Então, um bem-aja a todos. Eu sei que estamos em muitos lugares do mundo. Não é? Vou pedir ao Bispo que leia alguns dos nomes dos países onde nós estamos. Então, muita gente está-nos a ver através da Itália, Cuba, Angola, Eslováquia, Namíbia, África do Sul, Gérsen, Líbano, Filipinas, Marrocos, Ucrânia, Turquia, Letónia, Senegal, Bélgica, Etc. Irlanda e etc. Etc. Muito bem, então este programa é um programa que serve para gerar fé, para que você vença. Hoje eu vou orar por si, não é? E eu tenho a certeza que Deus vai ouvir e vai abrir um caminho onde não há caminho. Hoje nós vamos falar sobre fé, para que você faça comigo a oração da fé e não da dúvida. Então, tudo é possível para aquele que crê. Portanto, é isso que a gente vai tratar. Agora, das nações todas onde nós estamos, eu escolhi uma nação que é a Holanda. E ali o Mike preparou comigo um clipe muito bonito para alegrar as pessoas que estão em direto connosco da Holanda e aqueles que, porventura, um dia serão salvos. Vamos lá ver. Então, Pedro, o que é que você achou desta minha produção? Muito bonita, posto com muita cor. A Holanda ajuda com as suas paisagens. Muito espetacular. E você também já fez a sua. Também já fiz uma. Com menos cor, que Braga não tem tanta cor como a Holanda, mas também já fiz a minha. Também já experimentei. Vamos ver, Mike. Vamos lá ver. Se um dia puder cair, não vou desistir. Levanto-me e não fico no chão. A minha força não vem de mim. Epá, o The End eu percebo, mas o cão é o quê? É um participante. Você tem um Faz cão? parte eu não tenho. Ah. Mas faz parte da família. É um anexo. Um anexo, um cão anexo. Bem, tá bom. O objetivo destas imagens é estreitar os nossos laços de amor e de amizade entre nós, fazer com que cada um de nós estamos em muitos países, não é? Com muitas igrejas em mais de 40 países, então, via internet, etc., será quase todo o mundo. E a gente se conhecer. Então, você, entre 30 segundos, o máximo, 1 minuto, faça um clipe. E aqui o Pedro, uma vez que é o diretor do Departamento Internacional de Jurídico, é o complicado da coisa, nunca nos deixa fazer o que a gente quer, mas é para o nosso bem, se não temos problemas jurídicos. Explique lá a ele como é que as pessoas também podem fazer. Então qualquer pessoa pode fazer um vídeo destes, como aqueles que vocês acabaram de ver. Apenas têm de ter atenção às imagens e à música. E, portanto, aconselhamos não, é determinante que as imagens que vocês utilizem sejam imagens fotografadas no vosso telemóvel por vocês próprios. Ou seja, não podem utilizar imagens disponíveis na Google ou em qualquer outra plataforma de imagens, mesmo quando diz livre utilização, porque eles têm depois já outras leis, outros princípios que nos impedem de utilizar isso no canal. Portanto, tem de ser vocês a tirar as vossas próprias imagens. Pode ser foto ou vídeo. Foto ou vídeo. Desde que seja o próprio a fazê-las. E faça com qualidade Full HD
e a máxima qualidade, porque a gente depois passa aqui no canal. E o som? Em relação às músicas, também não poderemos utilizar músicas da internet, e utilizamos as músicas que estão disponíveis na Curiacos Editora, porque todos os nossos CDs têm a autoria das músicas e os direitos conexos são nossos. Portanto, não tem problema nenhum utilizar essas músicas. Pode usar. Muito bem. Agora vou chamar o Mike outra vez e vou perguntar, e o Bruno, e vou começar pelo Bruno, porque nós vamos ter um festival de talentos, não é? E eu quero saber, pode-se pôr o clipe e depois ele vai explicar o que é e qual é e eu depois explico qual é o grande objetivo. Olá! Olá! Estamos aqui hoje para anunciar o próximo Festival de Talentos e já vamos na 14ª edição. Estamos na expectativa de descobrir novos talentos. Antes disso, tens de enviar a tua ficha de inscrição e receber o link com toda a documentação necessária. Atenção, não te atrases. Temos as mesmas 6 categorias a concurso. Cinema, através de uma curta-metragem. Bandas, com uma música inédita. Videoclipe, onde podes participar com um tema inédito ou uma música da Curiacos. Documentários, numa das 3 subcategorias que temos. Viagens, um testemunho ou abordares alguma questão social, como por exemplo o bullying. Artes, onde podes dar asas à tua criatividade com uma dança, teatro, spoken word, culinária, stand-up, entre outros. E publicidade. Podes ver todas as informações e também temos algumas dicas do júri no site curiacos-jovem.com. Não faltes! Nós vamos lá estar e estamos à tua espera. Então, olá, nós estamos aqui no site curiacos-jovem.com e aqui você pode ver toda a informação. Se vier a este site, eu já estou na página. Para você chegar aqui, pode vir ao browser Curiacos e depois clicar aqui no Jovem Curiacos. Não preciso nada ir ao browser. Tu gostas de falar o browser, mas no meu computador não funciona, nem na minha tablet. Plataforma, podemos chamar a plataforma Curiacos. Sim, é o www.curiacos.com. E depois aqui você tem este ícone e carrega aqui. Jovem Curiacos. Exatamente. É esse? Exatamente. E depois então, aparece isso. Aparece aqui esta informação sobre o Festival de Talentos. Tem as datas, portanto, as inscrições estão abertas e aqui tem as categorias como no vídeo que acabámos de assistir. Cinema, publicidade, documentários, bandas, videoclipes e artes. Exatamente, certo? exatamente. E aqui em baixo, se por acaso não percebeu o que é que a gente pretende, tem aqui alguns vídeos a explicar o que é que se pretende fazer. Portanto, tem algumas dicas que são importantes. Muito bem, muito obrigado. E agora vou pedir ao Mike, sim, para mostrar mais uma área de talentos dos nossos jovens que está também no www.curiacos.com. E nessa, aí assim, mostra lá. Tu vais agora ver o quê, Mike? Curiacos Music. Sim. Se a gente formos a www.curiacos.com, tem aqui o ícone que diz Curiacos Music. Se a gente clicar aqui em Curiacos Music... E aí tem muitas músicas, não é? Aqui tem todas as músicas, tem todos os artistas... Tem aqui, podemos ver aqui todos os álbuns aqui da Curiacos Music. Deixa-me só explicar a todos vocês o seguinte, por questões legais isso é mega importante, muito importante, porque o Pedro com os nossos advogados em várias partes do mundo já nos livrou de muitas coisas e então aprendemos a lição. Nós não podemos usar em público, a televisão é pública, até a internet, a nossa internet também são legalizadas, coisas sem autorização. Imagina, está a pedir música para musicar autorização, depois vão-nos pedir dinheiro. Então o que é que a gente tem? Nós temos aquilo que chamamos o Curiac Music, que são bandas, autores, são jovens e não, que são nossos e, portanto, nos dão os direitos, então a gente pode usar as músicas como bem queremos. É assim, não é, Pedro? É exatamente isso, aposto. Porque isto é um grande problema. Se não é um grande problema, não podemos utilizar e por aí fora. Certo. Agora,
Mike, qual é a música que escolheste? Então, só para as pessoas lá em casa saberem, depois aqui no final da página, onde estes vídeos todos estão disponíveis, aqui no ícone onde diz YouTube, e depois tem aqui o YouTube do Curiacos Music, onde tem todas as bandas, todas as músicas aqui. E a música de hoje é Curiacos Brasil. Estás abatido, Mike? Eu não. Lá em casa não és assim. O Curiacos Brasil. E qual é o nome da música? Vai mudar para melhor. Vai mudar para melhor? Então vamos ver. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Muita gente até diz que sua vida não vai para frente, mas tu não dás ouvidos porque acreditas em Deus. Os problemas virão, mas fica firme, firme em Jesus. Acredita que tudo vai mudar pra melhor e tudo mudará. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Unidos somos em Cristo e juntos andamos com Deus. Esforça-te, tem bom ânimo, pois Jesus é a solução. Não pares, vai sempre em frente, acredita que tudo vai mudar. Andando sempre com Cristo, tudo vai melhorar. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Uau, muito bonito. O que é que achou? Muito bonito. Não só a música imagens. e as imagens. E você diz, porque é que o apóstolo está a mostrar tantas coisas destas? É porque este não é o futuro, já é o presente. A ver, uma das formas ultramodernas de pregar o Evangelho, de falar às pessoas, é falar desta maneira. Com clipes, com cinema, documentários, televisão, música. E, portanto, você, que é mais velho, tem que se adaptar aos tempos modernos, não ficar à espera que não tem nada a ver com isto, que isto é só para os mais novos, que isto não vai fazer grande coisa. Nós já chegámos a este tempo. É assim onde nós vamos encontrar... As pessoas não estão mais nas ruas, não estão mais nos lugares de receber folhetos, estão nestes lugares. E, portanto, nós, Igreja Maná, e eu como líder, Deus me falou para arranjar espaço para os nossos jovens desenvolver os talentos que Deus lhes deu. E agora eu próprio estou a falar e a fazer estas menções para que até os bispos e pastores deem mais força aos jovens, mais força. Os próprios bispos, o bispo Pedro
fez aqui um vídeo muito engraçado. A minha mulher vai fazer um conjunto de testemunhas. Como é que se chama isso? Eu não sei o nome não me lembro do nome do... A minha caminhada com Deus. Vamos começar, a minha esposa vai começar a fazer essas entrevistas com os nossos bispos, vai ser muito interessante, porque isso vai ajudar muita gente. Nós também temos videoclipes, não é? Eu tenho um site chamado Apóstolo Jorge Tadeu, está lá no YouTube. O que mais é que está lá no YouTube? Tem muitas coisas. Bem, você vai ao site do Basta Crer e tem muito... Bruno, é muito importante. Enquanto o Bruno vai procurar isso, eu estou-lhe a explicar porque é que isto é importante. E aproveito o seguinte, que nós, como igreja, nunca podemos ficar parados, nem nos contentarmos com o que já temos, porque senão Jesus nos ia chamar de mornos. Nós não queremos ser mornos, nem nunca fomos. Temos de andar sempre à frente. Então, temos de ter sempre um forte desejo de ganhar mais pessoas para Jesus, transformar os crentes em convertidos, discípulos, seguidores. Temos de fazer mais missionários, pastores, bispos, etc. E temos que pegar nos talentos que eles têm, a fim de que quem for talentoso em televisão ou computadores ou o que é, que assim possa ser usado. Vai lá dizer para pararem as máquinas que estão aqui a fazer barulho. E, portanto, é muito importante. E esta é a hora, esta é a era da mídia. Todo mundo está na mídia. E mais interessante é que, como agora há esta pandemia, as pessoas ainda mais se voltaram para a mídia, para a internet, para os meios de comunicação, e é lá onde cada vez mais nós temos que estar. Os mais velhos têm que abraçar esta ideia, encorajar os jovens em verdade por esse caminho, dar-lhes força para que a gente possa ter cada vez mais missionários do lado espiritual, do lado técnico, do lado de todos os lados, porque a luta é grande. Vou pedir aqui ao Bruno que nos dê uma volta pelo meu site, onde tem muitas ferramentas de evangelização, coisas onde você pode ir ou mandar, portanto, o link, não é? Sim, explica lá. Partilhar. Então, nós estamos aqui no site Basta Crer. Você pode fazer, por exemplo, pedidos de oração, ver as moradas das igrejas, pode ver também os testemunhos que são enviados todos os dias para o Basta Crer. Tem a galeria também, onde nos é enviado as suas fotos e comentamos também, e nesse espaço também tem os testemunhos do dia. Temos também o link para a editora, para você poder adquirir então os nossos materiais. Tem a plataforma dos canais onde nós estamos, os canais digitais, que é os canais de TV. Se você quiser fazer uma consulta pastoral pelo site, também pode fazer, clicando aqui na consulta pastoral. Pode também ver estes programas que nós temos em destaque, e se você entrar cá dentro pode ver toda a informação sobre esses mesmos programas. Pode também aceder, neste momento está a decorrer a campanha de relógio de oração, se você quiser saber informações, portanto tem essa informação aqui presente. Também tem a escola bíblica, neste momento nós também temos a decorrer, já existe escola bíblica em espanhol, em russo, em português, portanto você está convidadíssimo para estudar, o que é ótimo. Neste site também você pode rever, por exemplo, a convenção que passou. Se você entrar aqui dentro, vai conseguir ver, se clicar aqui, vai conseguir ver todas as reuniões que passou na Convenção de Fé. Voltando aqui atrás, pode estar a ver também as redes sociais do nosso apóstolo, estar conectado, ver as postagens que o nosso apóstolo faz. Pode aceder também ao YouTube, clicando aqui. E você aqui pode ver que não está só em português, tem várias línguas. Se formos aqui ao início e à lista de reprodução, o nosso apóstolo tem aqui várias playlists, seja do programa Basta Crer, que todos os dias vai para o ar. Temos também vídeos acerca da Convenção de Fé. Temos também muitos estudos que o nosso apóstolo compartilha aqui e você pode usar para partilhar com os seus amigos nas redes sociais. Portanto, é isso. Bem,
Eu estava aqui a falar, estávamos aqui a ouvir isto, porque nós, principalmente aqueles que somos da Europa, precisamos mesmo de estar bem agarrados a Deus e de ganhar o máximo possível de pessoas para Deus, porque o diabo está a conquistar território e já vamos aqui falar ao vivo, coisas que às vezes nós das falamos, porque há uma guerra terrível entre Deus e o diabo. E o diabo está a conseguir ocupar muito território no coração dos europeus, daquilo que é chamado o Ocidente. O Ocidente é a Europa e a América, basicamente, e o Canadá. E o que está a acontecer é que cada vez há mais desordem, cada vez há mais uma profunda, como é que eu hei de chamar, iniquidade, está-se a instituir um nojo na forma das pessoas viverem, casar, não casam, homem com homem, mulher com mulher, e isso vai se agravar. E hoje culminou com uma notícia bastante alarmante, é que o Papa decidiu que, afinal de contas, que é bíblico o homem viver com homem, mulher com mulher, não é? É verdade. Legitimou isso. Legitimou. Bem, a gente sabe pela Bíblia que Jesus falou dos falsos profetas, fala da igreja prostituta, não é só uma, é toda aquela que se prostitui, e a católica hoje está nitidamente nesse parâmetro. Sei que muita gente vai ficar ofendido comigo, mas é tão simples como isto. Quando Jesus diz que todos os afeminados, ou seja, os gays, lésbicas, não têm uma chance de entrar no céu, está como é que se diz? No Apocalipse, vai mesmo para o inferno. Quando sabemos que nos dias de Sodoma e Gomorra aquilo bradou aos céus, as pessoas honestas e puras acharam que era demais, clamaram a Deus, Deus veio e queimou tudo. Depois veio Nimrod, começou tudo de novo, etc. Portanto, não venham dizer que é de Deus, porque não é de Deus. Quando a gente vê que os 10 mandamentos que Deus escreveu lá na montanha com o dedo dele nas tábuas, que o Moisés proclamou, que está na Bíblia, católica ou não, a Bíblia é só uma, e a católica vai dizer que vamos adorar os santos, vamos fazer procissões, vamos cantar hinos à Virgem Maria, etc., que é tudo uma abominação para Deus. Nós estamos a ver um declínio total do Ocidente. O Ocidente é um Ocidente que se diz democrático, mas a democracia praticamente já não existe, porque quem chega ao poder é como se fosse uma máfia para fazer os seus próprios negócios. A ponto de que, hoje, em Portugal, 50% do seu trabalho é para pagar impostos que não vão servir para a sua escola dos filhos, nem para a universidade, nem para as estradas, você paga à parte, tudo paga à parte. Portanto, você cada vez, e hoje felizmente, eu ando a dizer isto há 20 anos e as pessoas chamavam-me nomes, agora todo mundo está a ver isso. E os corruptos não se arrependem, os juízes fazem parte disso tudo, e nós temos que dar atenção aos tempos. Mas, por outro lado, há outro grande bloco. Este bloco está doente espiritualmente e mentalmente, porque por interesses muito particulares foi criado este conceito, não é? Dos gays e outras coisas tais. O que acontece? Os casamentos são ir por água abaixo e o pecado gera sempre derrota, fracasso, pobreza. Sempre. Nunca vai gerar nada a não ser isso. Quando um povo começa bem com Deus e volta-se para estas coisas, sempre acaba mal. E então toda a Europa está nesse nicho. Por outro lado, Deus está a levantar, já levantou outros grandes blocos, que é do leste, nomeadamente a Índia, a Rússia e a China. E eles, que aqui todos os dias são bombardeados com insultos, com palavrões, ditaduras, sei o que mais, e eles estão a tirar milhões de pessoas da pobreza, da miséria,
para a prosperidade. Ou seja, enquanto que eles já ganharam 700 milhões de pessoas da pobreza para a prosperidade e vivem melhor que a Europa e os Estados Unidos hoje, nós aqui, na dita Ocidente, estamos a ser levados para a pobreza. E tudo isto é espiritual, está a ver? Porque você não pode contar em ofender a Deus de propósito e ficar na mesma. E, portanto, E isto vem na Bíblia. Há uns bons anos eu dizia isto vai acontecer e eu dizia que vocês, na altura, quando a China parece que era nada e era tudo muito fraco, e hoje eles têm, os americanos já admitiram, têm o melhor exército marítimo do mundo. É verdade. O melhor. E não precisam de ninguém. E têm mais dinheiro que toda a gente. E, portanto, nós estamos a ver que o leste está a sobrepor-se e eles nunca irão aceitar estas ideias. Os árabes nunca irão aceitar esta ideia. Os americanos bombardearam, trataram mal, fizeram tortura, tudo que é oposto a Deus e, portanto, hoje ninguém quer nada com eles. Eles são mal vistos, são gozados, até já se fazem filmes, os americanos fazem filme, gozam, é o próprio exército deles, são um bando de palermas. E, portanto, você tem que estar ciente que esta guerra está em curso e está a andar muito rápido. E nós ou andamos com Deus e fazemos os nossos filhos andar com Deus, ou o pai que não fizer isso vai ter muitos dissabores no futuro. Portanto, Pedro, o que é que você tem a dizer? 100% aquilo que o apóstolo disse. O nosso mundo ocidente é um mundo que está doente financeiramente, está doente espiritualmente e a nossa civilização também está doente. E consideramos-nos superiores, mais inteligentes, mais avançados, mas na verdade o que está a acontecer é exatamente o contrário, porque nem conseguimos olhar para a história nem no que aconteceu lá atrás. Quando nós vemos a Grécia, quando nós vemos Roma e por aí fora, vemos que a civilização, quando entra a corrupção dos valores, acaba por cair, e caiu o Império Romano, caiu o Império Grego, e esta civilização, neste caminho, também vai acabar por cair e acontecer o que sempre aconteceu na história. Ou seja, estamos numa crise de valores, uma crise espiritual, que dá origem a tudo. O mundo ocidente é considerado um mundo cristão, não é? Hoje é o que tem o rótulo do cristianismo, é o que tem trazido a cruz de Cristo há muitos séculos. O problema é que não interessa o rótulo quando não há os princípios, e neste momento não há os princípios. E, portanto, não havendo estes princípios, tudo fica em falência. E quando nós olhamos para a China, como eu estava a falar, para a Rússia e por aí fora, eles não têm o rótulo do cristianismo, de facto. Até é duvidoso esse cristianismo, mas têm os princípios do cristianismo. É isso. E aí começa o problema todo. Eles fica são tudo honestos, confuso. eles não aceitam imoralidades, eles desejam profundamente o bem do povo, que é tudo ao contrário daqui. Portanto, hoje temos rótulos, não temos verdade nenhuma. As igrejas, até evangélicas, muitas igrejas evangélicas hoje são mais que corruptas, são, como é que se diz? São prostitutas. Se prostituíram, a ver, para ganhar povo ou dinheiro, ou seja o que for, vendem meias abençoadas, águas abençoadas, vendem sei lá o quê, se calhar vendem a sogra, fazem parcerias com sociedades secretas como como é que chama aquilo? Maçonaria. A maçonaria. A maçonaria é uma organização que tem uma visão. Foi uma capa para dizer que é de Deus e tal, mas eles aceitam todos. Aceitam os crentes, os católicos, os evangélicos, os budistas, o Maomé, e na Índia os deuses todos. Portanto, eles não estão nada interessados na religião, querem é conquistar o mundo. E as pessoas, sendo de Deus, não sabem isso e mesmo assim fazem assim. Depois há outro grupo, já evangélico e tudo, que acha que não tem mal nenhum ser gay, já fazem casamentos gays. Quer dizer, mas a Bíblia condena. É verdade. O problema, aposto, quando nós hoje estamos aqui a falar nestas coisas, a questão nem é a Igreja Católica, estamos a falar mesmo de uma Igreja Universal, não é? Uma Igreja Universal de Cristo. Portanto, há um problema na Igreja de Cristo, ou nem todas são de Cristo, tem o rótulo, porque acabamos de ver muita Igreja Evangélica vive disto, corrupta, vende-se, é prostituta, porque acaba por a sua fé nos instrumentos e enganar o povo com outro tipo de ídolos. E fazem, como os brasileiros chamam, cacuetes, que é igualzíssimo às coisas que os bruxos fazem
e aqueles movimentos de bruxaria fazem. E o que aconteceu na Idade Média com as relíquias, de vender bocados da cruz e por aí fora, isto tudo já aconteceu e vimos os resultados que isso fez. Não agraciou, não beneficiou o Evangelho, pelo contrário, estragou o Evangelho, estragou as civilizações, o povo naquela altura com graves problemas. E se ninguém falar contra isso, apóstolo, se ninguém expor a verdade, porque a verdade traz sempre a luz, vai repetir-se novamente. Vamos voltar à idade das trevas. A idade Ou média. seja, quando a igreja começou a prosperar, Deus abençoou. Sempre que nós pregamos o Evangelho e pessoas acreditam, toda essa pessoa, como a Abed-Edom, vai ter prosperidade. É verdade. Quando a pessoa não ouve, Deus diz, sacode do pé o pó dos sapatos de onde tu andaste com ele, larga e vai para o outro. É verdade. Mas se for uma geração cada vez maior, uma área grande, cada vez maior, de gente que não quer saber Deus para nada e que vão entrar para esses caminhos, isso é garantido que vai acontecer mesmo com Sodoma e Gomorra. É verdade. E infelizmente nós estamos a ver que a Europa está nesse caminho já faz algum tempo. Ao longo dos últimos 10, 20 anos, eles não querem saber de nada do povo, só querem saber das suas negociatas. E ultimamente temos visto que os americanos é a mesma coisa, não é? Com mentiras vão, bombardeiam, matam, etc. Eu vi um documentário, está muito aceso esta coisa, que os muçulmanos, acho que foram os muçulmanos, um homem muçulmano, matou um professor na França. Aqui da Rei de Goulot. É evidente que ninguém vai concordar com isso. Mas espera lá. Quantos milhões de muçulmanos a França matou? Quantos milhões de africanos a França continua a matar, que você não sabe? Quantos milhões a América, a Inglaterra matou recentemente? E ninguém chora essas pessoas, está a perceber? É uma hipocrisia tremenda. E as pessoas vivem numa nuvem falsa, em que a mídia está controlada por esses governantes e as pessoas cada vez estão mais escravizadas, cada vez têm menos dinheiro, cada vez têm que trabalhar mais, cada vez têm menos hospitais e nós precisamos de explicar que só há um caminho, um escape, que é Deus. Porque em parte nenhuma do mundo você vai encontrar outro escape. É verdade. Cada vez, aquilo que o apóstolo está a dizer é 100% verdade, cada vez menos o povo tem menos direitos e é notório isso. E a democracia do mundo ocidental está-se a resumir a uma coisa que são eleições. Vocês têm o direito de escolher os governantes, a partir daí não têm mais direito nenhum. E, portanto, isso, por muito que se queira fazer acreditar que isso é uma democracia, não é. Porque eles depois acusam países como a Rússia, que não é uma democracia, mas eles também têm eleições, o governante também é eleito. E a China, provavelmente, eu não conheço o sistema, mas penso que também é, e tantos outros, pelo mundo fora, que são considerados ditaduras, há eleições. Portanto, essa história que a democracia é só eleições é uma mentira, uma maneira de enganar o povo e responsabilizar o povo, dizer, se isto está mal, a culpa é vossa porque escolheram estes governantes. E isso é uma mentira que a pessoa vai assimilando e pensa, de facto, eu só posso votar e não posso fazer mais nada, e como eu tenho direito a voto, então estou numa democracia. Mas isso não é verdade. Um Estado de Direito, uma democracia, é um país, um sistema, onde a lei funciona. E nós vemos todos os dias a lei a ser pisada, ultrapassada. O apóstolo acabou de falar, a fazer uma referência, que é às leis internacionais. Portanto, essa coisa dos povos, das fronteiras, da soberania das nações, é uma mentira. Tanto que eles são ocupados, têm bases militares estrangeiras nesses países, com uma máscara que é para protegermos a democracia, a liberdade, a paz. E, portanto, nós vivemos numa mentira constante que está a consumir a nossa sociedade e está-nos a fazer pagar isso. Os nossos filhos, as gerações futuras, vão pagar bastante caro tudo isto que está a acontecer, como a história sempre o disse. E há só uma solução, que é, de facto, as pessoas voltarem-se para Deus. É a única maneira de se reverter todas estas coisas. Eu estava, voltando àquela situação da Igreja Católica ter assumido, não é, o casamento gay. É impressionante, quem não vê, de facto, que há aqui qualquer... Mesmo que a pessoa não fosse crente, se acabar para olhar para a situação de um modo científico, percebe-se que há qualquer coisa de estranho e, olhando para trás, vai ver isto vai dar um problema.
porque não se consegue ultrapassar neste momento ainda os tabus sobre os contraceptivos na Igreja Católica. O sacerdócio das mulheres ainda não se conseguiu ultrapassar e resolve-se rapidamente uma questão de fundo e doutrinária, biblicamente, quer dizer, é muito mais complicado. Quem não vir que há algo estranho nisto tudo, algo de espiritual, como o apóstolo estava a dizer, é, na minha opinião, uma maneira de fazer o que se tentou fazer no passado. No passado tentou-se queimar a Bíblia e substituir a Bíblia por outras maneiras de pensar, de atualizar, fechando o livro. Hoje em dia, claro que não faz sentido queimar a Bíblia, não é? E queima-se a Bíblia desta maneira, vai-se queimando princípio sobre princípio, ideal sobre ideal, doutrina sobre doutrina, até que se ponha a Bíblia totalmente fora da vida das pessoas, das nações, dos ditos países cristãos. E o preocupante é que isso não está a acontecer neste momento só no mundo lá fora, no mundo secular, onde as pessoas acreditam ou não acreditam em Deus. Acontece muita vez dentro da Igreja. E eu estava há bocado a ouvir o apóstolo, nossa preocupação, estas nossas iniciativas, termos os jovens a servir a Deus, de evangelizarmos, é muito importante. Porque se nós tirarmos o propósito disto tudo que nós estamos a ver, é de facto tirar a Bíblia. E se eles conseguem que dentro da Igreja isso aconteça, que na própria Igreja comece a aceitar isso como coisas normais e comece a arrumar os versículos bíblicos, nós sabemos pelo passado o que é que isso faz. Isso faz com que a Igreja perca todo o poder, perca o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus não vai estar na Igreja, ficamos só com um rótulo, o avivamento não vai existir, em vez de crentes zelosos vamos ter crentes mornos, completamente apáticos, a entrar pelo caminho da apostasia, e nós crentes sabemos o que é que isso quer dizer, e portanto entramos numa crise espiritual, não é só financeira, não é só social, não é a crise do mundo que sempre existiu, é uma crise espiritual que é muito mais gravosa para todo o mundo que nós conhecemos. Eu como líder da Maná, vou dizer coisas que não posso entrar por nós por motivos óbvios. Há países em que os governantes quiseram acabar com a Igreja. E como nós éramos a maior, era a primeira. E como, felizmente, o povo foi bem encaminhado, fazendo de Jesus seu Senhor, eles até mataram crentes. Entraram como metralhadores, mataram pessoas na Igreja, mas a Igreja mataram líderes, fecharam, etc. Mas a Igreja manteve-se e orou. E quem foi acabar por perder a guerra foram essas pessoas más, e assim o povo, do modo geral, não vai para uma guerra sanguenta de novo. Portanto, a Igreja tem um papel fundamental, que é, ou nós lutamos contra estas forças, que não são as pessoas, são os demónios que estão por trás disso. Claro. São os demónios que usam-se de pessoas que têm outras finalidades e que quem vai pagar depois as consequências é o povo. E, portanto, nós temos uma grande responsabilidade. Não sou só eu, somos todos nós, né? Todo aquele que é crente, todo aquele que ama a verdade de Deus. E você que ainda não entregou a vida a Jesus, o meu grande conselho é que você o faça hoje mesmo, mais depressa possível, para escapar às maldições que cada vez são maiores, cada vez estão mais ativas no mundo. Porque com esta pandemia está nítido que nem água, que não há ninguém que escape, em termos de saúde e em termos de finanças. E afinal de contas, os campeões não são campeões. Está a ver? E aqueles da Europa que temos a mania que somos melhores que os outros, que a China que é ditadura, nós temos uma ditadura igual ou pior, porque aqui na Europa eles concordaram com os americanos a fazer centros de tortura. São privados, centros de tortura privados para torturar pessoas. Entram e saem pessoas de Portugal e tudo. E os governantes concordaram com isso. E quem diz isso é ir para a matança, no Kuwait, no Afeganistão, na Líbia e por aí fora. Portanto, nós estamos muito mal, está a ver? Nós estamos doentes e por isso está a cair sobre nós cada vez mais problemas. Agora há falta de emprego. Veja o caso de Espanha. É impressionante, Espanha está no chão. Temos empresários, né, e amigos que têm lá negócios, não há dinheiro. Sim, sim. Está tudo parado. Uma das economias mais poderosas. A Alemanha deve dinheiro. E daí vai. A Inglaterra saiu porque não está para aturar estas maluqueiras todas. Conclusão. Você só tem um escape.
Faz-me lembrar quando eu fui pela primeira vez a Angola, fui convidado, pediram para ir lá ajudar. Eu vi um povo que estava em guerra. Eram os dois partidos, a UNITA e o MPLA. E claro, eu pregava união, pregava isto, aquilo, aquilo outro, e era só na Igreja Manac que eles davam a mão, muito a custo. E lá vencemos o demónio da guerra, não é? Com muita luta, etc, etc. Mas uma coisa eu sempre vi, que em Angola, como não havia empregos, o Estado não tinha dinheiro, porque tinha gastado dinheiro na guerra, ninguém investia em fábricas lá, o povo tinha só uma boia de salvação, Jesus. E por isso foi muito fácil eles acreditarem, muito fácil eles vencerem, se tornarem, nós temos na nossa igreja milhares e milhares de homens e milhares de negócios e que pagam tudo cash, porque lá não havia outra coisa. E na Europa sempre foi um dilema, porque a pessoa está sempre à espera de subsídio disto, subsídio daquilo, e depois daquilo e acolá, tem sempre a esperança que alguém vai dar o dinheiro, quer dizer, são tudo substitutos de Jesus. Conclusão, à medida que esses substitutos estão tesos, estão falidos, a pessoa cada vez vai ficar mais fraca, não tem onde ir buscar. Então, por um lado, infelizmente, por um lado, acaba por ser bom, porque a pessoa não tem outra chance de não entregar-se a Deus. E aí é que a sua vida começa bem. Porquê? O caminho para onde isto vai é para uma guerra global, porque veja o seguinte, há bocadinho estávamos a falar, a Europa e o Ocidente nunca vai querer aceitar os princípios dos árabes, nem da Índia, nem da Rússia, porque eles não lhes obedecem. E eles queriam que eles lhes obedecessem, porque desde há uns bons anos atrás, e por isso a CE foi montada para isso, a vontade de fazer, como é que chama? O governo mundial. Pois, já o Clinton dizia que esta é a hora, a mulher dele é a mesma coisa, o Obama é a mesma coisa. Eles queriam controlar o mundo todo. Já o Hitler quis fazer a mesma coisa, está a ver? Mas nunca esses povos que eu mencionei se vão render. E o que é que eles dizem? Que não aceitamos a cultura ocidente. Nem eu aceito, porque isto é uma nojice. É uma pouca vergonha. Quer dizer, agora estão a dizer que, por exemplo, um juiz do Tribunal de Contas vai dizer ao nosso presidente, ao primeiro-ministro, que aquilo é ilegal. Ele não tem modas. Vai destituir o juiz. 2 crimes gravíssimos. Como se dizer, se eu fosse chefe de Estado-Maior, prendia os 2. Porque, primeiro, os tribunais são independentes do Estado. O Estado nunca pode nomear ninguém, nem interferir. Mas eles fazem. Portanto, alguém já na televisão, felizmente, nem sei como é que ele escapou, diz que qualquer dia estamos como na Venezuela, porque é isso que eles querem. Eles querem aproveitar os malos para justificar tirar as regalias constitucionais. Portanto, você só tem um caminho, felizmente só tem um caminho, é Jesus. E graças a Deus, quando a pessoa encontra com Jesus, diz, porquê é que eu não entreguei a vida a ele mais cedo? Porque está a acreditar em balelas, em mentiras. Ouça, 50% do seu tempo é para você trabalhar e pagar impostos. E o que é que eles estão de volta? Nada. Eu ainda sou do tempo que não se pagava água. Eu sou do tempo que a água era da responsabilidade do governo. Sou do tempo em que as estradas eram pagas pelos nossos contributos. Sou do tempo que as escolas, as universidades, os hospitais... Hoje, nada. Eles estão a tirar dos hospitais públicos porque eles não querem pôr lá dinheiro, eles querem é para eles, para os negócios deles. Portanto, você só tem um caminho, que é Jesus Cristo. O que é que você quer adiantar? É exatamente isso. Há só uma solução neste panorama, que é Jesus Cristo. É a pessoa entrar por essa porta e nos tempos que temos pela frente, isso vai ser muito importante, não só já para os crentes, como para aqueles que ainda, por algum motivo, não o são. Vai ser a única solução. Eu acredito que estamos no início de várias catástrofes neste mundo ocidental. O apóstolo estava a falar de Espanha e por aí fora. A Espanha tem hotéis fechados com 200 e tal quartos, está com uma taxa de desemprego que já está nos 40% e a subir. Portanto, é impossível qualquer pessoa não perceber que há uma calamidade que vem aí na Europa. Que já começou a vir. Que já começou. Financeiramente. Sim. Os governantes só falam nas entrelinhas, mas ela está lá. Porque é assim, vamos supor que amanhã há uma vacina. E que, curiosamente, há uma vacina que está a dar resultados no Brasil,
que é a vacina que os chineses fabricaram e acho que estão em colaboração também com os brasileiros. Claro, os americanos atiram-se para o ar, é preciso ter cuidado, não sei o quê, mas o que é certo é que... Vamos imaginar que já temos a vacina que vai fazer com que a gente volte à normalidade. Volta à normalidade com tudo no chão, tudo partido no chão. Falta de empregos, as fábricas, tudo. Sim, sim. E adivinha quem vai vencer? Quem já venceu? A China. Porque as pessoas, como são indoutrinadas falsamente, não sabem. A China tem a maneira de crescer internamente sem precisar de ninguém. Eles têm 1,2 ou 1,3 bilhões de pessoas, e eles já tiraram 600 ou 700 milhões da pobreza. Então há muitos milhões por melhorar em casas, em carros, em fogões, etc. E eu até acho que eles já se precaveram, porque se eles não vendem para fora, vendem para dentro. É uma verdade. Diga. Sim, sim, é uma verdade. Portanto, isso está às portas, já não é uma ilusão, não é uma teoria da conspiração, qualquer pessoa consegue ver isso. E, portanto, cada vez mais acho que fica claro que o único caminho é, de facto, o povo voltar-se para Deus, como aconteceu no passado em várias ocasiões como esta, e resultou. E, portanto, a única solução é, de facto, nós voltarmos para Jesus Cristo. Quando nós vemos a Bíblia, e levarmos a sério, a Igreja levar a sério os princípios da Bíblia. Quando nós vemos coisas como estão a acontecer agora, o Estado, os governos, não respeitam a Constituição. É uma luta muito antiga que eu aposto há muito tempo. Hoje em dia... Já lhes ganhei guerras. Já ganhou guerras. Chamei, por escrito, criminosos aos juízes do topo e eles tentaram-me fazer artimanhas e um deles dizia assim, e ele estava lá, eu sei o que é que você nos chama, corruptos criminosos. Eu sei. Pois sabe, porque é verdade. E continuem em aberto, muita coisa. Sim. Eles cometem crimes dentro dos tribunais. Exatamente. Dentro dos tribunais. Eles ignoram a Constituição, fazem crimes dentro dos tribunais. Não é só o nosso caso. Se formos a ver, em várias situações, pessoas são prejudicadas por invocarem a Constituição dentro dos tribunais. Certos juízes não admitem isso. E o próprio governo ultrapassa, como vimos nos últimos tempos, tem sido pisada a Constituição para trás e para a frente. Ora, no reino de Deus, que é o reino onde os crentes estão, a Constituição é a Bíblia e, portanto, já não chega só a pisar a Constituição de cada Estado, já estamos numa fase que eles também querem pisar a Constituição de Deus, que é a Bíblia, e mudá-la, adulterá-la completamente e fazer à maneira. E os crentes não podem permitir isso, não podem ir dentro dessa, porque senão todos vão ser derrotados por aquilo que está a acontecer. Aqueles que se agarrarem a Deus a sério. No outro dia eu falei aqui, resumidamente, e estou-me a lembrar, vou dizer outra vez, uma coisa que Deus pôs no meu coração, que é o seguinte. O mundo quer governar as pessoas para proveito próprio, através dos políticos, que são corruptos, hoje toda a gente vê isso, e através das leis deles, que eles nunca cumprem para eles, mas impõem a rigor tudo e mais uma coisa, está a ver? Você, por exemplo, tem a azai, a manteiga, o azeite e tal, mas depois as fábricas deles poluem o Rio Tejo, poluem o ar, cheira mal, isto não tem problema nenhum. Está a ver o que eu estou a dizer? Bem, agora, Deus quer governar as pessoas, não com políticos, mas com os seus ministros, os sacerdotes. E não com as leis dos homens, mas com a lei da Bíblia. E esta é a única maneira que funciona. Quando o povo de Deus andava bem com Deus, eles eram prósperos. Quando eles quiseram ser como o mundo, explica lá o que é que aconteceu. Há duas passagens, eu lembro-me de uma, que foi quando foram ter com Samuel e pediram para serem iguais a todos os outros povos. Queriam ter um rei com um exército, queriam ter um rei com aquelas roupas, com aquele séquito, com aquele glamour todo que tinha esses estados. E Samuel ficou muito perturbado, foi ter com Deus. Deus dizia, se o povo quer isso, é isso que ele escolhe, então deixa-os ir, porque eles não estão a rejeitar-te a ti, estão a rejeitar a mim. Mas olha, avisa-os que a partir daí a sua força vai ser para esses governantes. As suas filhas vão ficar a trabalhar escravizadas por eles. Os seus dízimos, ou seja, as suas finanças, os seus bens, também vão ser entregues a esses reis e eles vão ser escravizados.
o povo ouviu o aviso de Samuel, e aqui está uma história muito importante para os nossos dias, mas o que é que o povo decidiu? Não importa, nós queremos um rei. E de facto a história da Bíblia e a história dos dias de hoje mostra que foi a partir daí a sua vontade ficou subjugada por aqueles reis, as suas filhas e os seus filhos foram escravos, eles ficaram sem dinheiro, ou com fiscos a torto e direito, que é uma realidade dos dias de hoje, portanto, igualzinho aquilo que aconteceu no tempo de Samuel e quando levanta Saul, continua a acontecer nos dias de hoje. E quando nós estamos a ver que o próprio Papa diz que, afinal de contas, a Bíblia permite que haja casamentos, que Deus proíbe. Proíbe. É uma adulteração da Constituição do Reino. Completamente. O que é que vai acontecer? Quem andar lá, cada vez vai ficar mais amaldiçoado. Quem andar nesses caminhos, ou quem for, qualquer igreja, tenha rótulo de evangélico ou não, onde vai fazer essas coisas, a pessoa vai ser amaldiçoada. Portanto, saia desses caminhos, porque Jesus disse, larga o caminho que leva à salvação. Estreito e apertado, não, que leva à perdição. Estreito e apertado, porque é o caminho que leva à salvação. Como é que sabemos? Pelos seus frutos. Pelos frutos é que a gente vê. Quais são os frutos? Está na Bíblia, está na Bíblia. Nós não podemos acrescentar nem tirar nada. A Bíblia diz que nem que um anjo do céu aparecesse a dizer outra coisa qualquer, ele é falso, é maldito, mentiroso. E hoje a gente sabe que apareceu a Virgem aqui e ela era branca, ali é negra, ali é uma indiana. Olha que estranho, hein? É verdade. E é a mãe de Deus. Então, se é a mãe de Deus, então Deus não é Deus. Está a ver? Como é que uma mãe morreu? É esquisito, não é? Mas pronto. E depois as pessoas ficam cegas nisso e acham mal, não é? Que os indianos, coitados, os fracassados mentalmente, acreditam no boi, nos ratos, oram às vacas. Mas qual é a diferença? Está a ver? Portanto, há que pôr Deus no coração. Há que dizer assim, eu quero ser governado por Deus. Estamos neste mundo. Tá. Durante um período de tempo. Mas quem tiver Jesus vai e andar com Ele, vai viver para sempre com Deus. Quem não tiver, perdeu a grande oportunidade aqui no planeta, não tem chance. Porque só Jesus é que é a pessoa que foi creditada por Deus, o Todo-Poderoso, para ser o nosso substituto. Ele foi à cruz por uma questão não religiosa, uma questão legal. E se há alguém que entende esta conversa, são os juízes, são os juristas, são os advogados. É um ato legal. Nós todos falhamos, devíamos ser condenados, porque Deus não é nenhum juiz como os nossos que a gente vê por aí. Ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Então teria que nos condenar. Então, qual é o amor de Deus? Não é que eu faço o que quero, dou ordens a Deus. É que Ele fez um caminho de escape. E é só aquele, que é, eu entrego a vida a Jesus, tudo que eu sou tenho, troco por um bem maior, não é? Não fico agarrado a nada porque eu não vou levar daqui nada, e decido começar a andar com Ele. Fazer o que Ele manda. Assim eu estou debaixo das leis dEle. E por incrível que pareça, por mais extraordinário que possa pensar, as leis de Deus funcionam no país mais pobre, mais terrível, mais corrupto. Porque a lei de Deus não precisa de lei nenhuma dos homens. É verdade. É uma lei superior a tudo. É todo. E mexe em todo o mundo físico. Mexe com todos. E portanto é isso. Bem, qual é a música que vamos ouvir agora? Olhe para Jesus. Aqui está. Tire os olhos dos problemas. Agora eu já vou, a seguir esta música, ensinar e dirigir-me já para a gente orar pela sua situação, pelos seus problemas, pelos seus amigos, por quem você está a interceder. Mas eu digo uma coisa, esta conversa 2 é abrir os olhos para a realidade. Abrir os olhos para que nós não podemos sair da sombrinha de Deus. Os tempos são assim. Vamos então ouvir a música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha
das circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para... Eu quero falar para você que está em direto conosco e quero começar por dizer que Deus ama você muito. Você não é mais uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa por quem Deus enviou o mais precioso que Ele tinha. É Jesus, seu Filho único. Que para vir salvar a mim e a si, tem que vir na forma de homem. Para Deus é uma humilhação. Mas Ele fez isso. Ele fez isso. Para vir morrer nas minhas vezes, nas suas. Para cravar naquela cruz os problemas, doenças, crises, dívidas. A ver? E, em troca, nos dar vida eterna. Nos dar saúde. Jesus não veio apenas para curar você. Veio lhe dar vida, longos anos de saúde. Jesus não quer apenas livrá-lo de uma dívida. Ele quer dar-lhe uma vida de abundância em que todas as suas necessidades estão supridas. Tanta gente neste mundo está amarrada ao dinheiro, só pensa no dinheiro. Mas tanta gente tem dinheiro, é o mais desgraçado deste mundo. Mais pobre, mais miserável, por causa do dinheiro, ele perdeu a família, perdeu os filhos, não tem gozo de viver, tem tudo isso e depois sabe que vai morrer e não quer morrer. Não, meu amigo, prosperidade não é nada disso. Prosperidade é ter todas as necessidades supridas e só isso, só Deus pode fazer isso. E, portanto, não importa a situação onde você está. Quem sabe você tem um cancro e o médico diz que não tem solução. Quem sabe você tem um filho que está num mau caminho e você não sabe o que há de mais fazer. Quem sabe você é um homem, mulher de negócios e tem dívidas porque o negócio foi abaixo, parou, fechou. Você está desesperado, já pensou no pior. Sabe uma coisa? Fé é acreditar que Deus não só existe, mas que Ele é o poderoso, que vai transformar tudo isso. Vai transformar tudo isso. Vai trazer-lhe vitória. Vai ajudá-lo. E porque Ele vive, Jesus vive. Continua vivo. Mesmo que a gente não veja, Ele vive. Pode crer que amanhã vai ser melhor. Então, antes de orar, ouça esta música, que é realmente fantástica e inspiradora. Porque Ele vive, posso crer que amanhã vai ser bem. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor. Ouça, quer começar por falar para aquelas situações onde você está desesperado financeiramente. Há gente que neste momento perdeu o emprego. Há gente que teve promessa do governo e não chegou. Há gente que tem negócios que foram ao chão, que o governo prometeu e não veio. E quando vier, acabou o prazo. Há gente que precisa de dar de comer aos filhos, tem vergonha de pedir ajuda. Sei que há milhares de pessoas. Eu ouvi um relatório que diz que já há 400 mil pessoas registadas. É uma catástrofe. Mas sabe, no meio desta triste notícia, há uma muito boa. É que Deus vive.
Deus ama você. E Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus, olha, que multiplica pães e peixes. Ele é o Deus que, quando viu que uma mulher viúva lá em Sarepta, há muitos anos atrás, ia morrer à fome, porque havia fome, não havia comida, não havia cereais, ela tinha o último bocado de farinha e ia fazer um pão para ela e o filho morrerem, comer e morrer. Mas Deus apareceu, como está a aparecer para si. Para si está a aparecer através de mim. Para o meu irmão, que se ia matar lá em Nova Iorque, com sida, cheio de dores, não suportava mais, queria abrir a coisa do torneio do gás. E Deus lhe apareceu através de um pregador. Assim, também Deus enviou um sacerdote à casa da viúva. O sacerdote pensava, Deus vai me dar boa comida através da viúva. Mas a viúva disse, água tenho, comida não. Vou fazer o último pão para eu e o meu filho comer e vamos morrer. E o que é que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre o profeta e disse, olha, faz o tal pão. Mas dá-me primeiro a mim de comer, porque então vais ver que Deus vai multiplicar a farinha e o azeite aí na tua cozinha e nada te faltará durante o tempo que for necessário enquanto houver crise. E a viúva não pôs assim, este homem é mesmo malandro, em vez de me trazer dinheiro e farinha, ainda me pede para eu dar primeiro para ele. Sabe que há pessoas que pensam assim das igrejas? Mas sabe, na igreja Maná, primeiro ninguém é obrigado a dar. Segundo, nós ensinamos que nós praticamos a lei de Deus. A lei de Deus que diz, tudo é à semelhança do agricultor que lança uma semente à terra. Dinheiro não vem por orar, vem por semear. Por isso é que Deus é que instituiu as leis de honrar a Ele com dízimos e de honrar a Ele com sementes de ofertas. E por isso, cada vez que nós abençoamos Deus, dando na casa dele dinheiro, Deus sempre cumpre com aquilo que Jesus disse, te darei boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Meu amigo, não há outro caminho. Vai aparecer aqui uma placa onde você pode aplicar este princípio. Muita gente já aplica isto na igreja, glória a Deus, mas se você está, pela primeira vez, está em aflição, semeie. Se está num país onde é difícil fazer transações por causa do euro, né? No site Basta Crer tem mais moradas, mais lugares onde você pode semear, mas semeie, nem que seja em tempo de fome, porque Deus tem um milagre financeiro para si. Seja você quem for, pode ser um empresário, pode ser um homem de negócios, pode ser um general que está aflito por Deus negócios lá em África, porque ele vive, pode crer que amanhã vai ser bom. Faça o que Deus diz. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está. Eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus. Agora, eu quero falar sobre saúde e sobre outros tipos de problemas. Há gente que escreveu, telefonou, a lista é grande e quer dizer o seguinte, mais importante não é eu saber a situação, mas é Deus. Ele sabe tudo. Ele está aí onde você está. Ele conhece o seu sofrimento e Ele está do seu lado. Jesus ensinou, o diabo é que veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus disse que quando Ele veio à cruz, Ele foi para cravar as nossas doenças, problemas, e em troca nos dar saúde, vitória, sucesso. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dizia o apóstolo Paulo, sendo rico
por amor de vós, se fez pobre. Para quê? Porque para que, pela sua troca, pobreza, pudéssemos prosperar. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus para nosso Jesus, que O qual já nos abençoou com todas as nos bênçãos. abençoou. Já abençoou. Deus não vai abençoar, já abençoou. Jesus não vai abençoar, Jesus não vai curar. Eu vou dizer uma coisa estranha. Jesus não vai curar, Ele já curou. Jesus não vai resolver problemas, Ele já resolveu. Jesus não vai salvar nem Ele já salvou. Você diz, mas eu estou doente, mas eu, como é que é? Ele pagou o preço. Ele comprou, pôs isso tudo numa mesa de banquete à sua frente. O seu trabalho agora é acreditar e receber. Eu recebo a minha cura. Eu recebo a resposta à minha oração. Eu recebo a minha libertação. Está a ver? Esta é a oração da fé. A oração da fé não é chorar, pedir, fazer sacrifícios, ou por mim todos os dias. Não. É entender o princípio da fé. Não é da dúvida. De que Deus já pagou. Não com dólares nem euros, com sangue de Jesus. Pagou por tudo que você precisa. E hoje é só tomar posse. Eu recebo agora. Dentro de instantes eu vou orar consigo, para que você faça esta oração da fé e diga: eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resolução deste grande problema. Eu recebo agora a bênção para o meu negócio, para a minha família, para o meu casamento. Está a ver? Você tem que saber. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esta é que é a fé verdadeira. Esta é que é a fé que funciona. É assim que Deus diz. Porque é a maneira dele. Não sou eu que dou ordens a Deus e digo: oh, Deus vai ali, oh, Deus faz isso. Não, Ele é que diz a mim e assim como é que se faz. Está a ver? Quando um general muitíssimo importante lá da Síria estava com lepra, uma das empregadas tinha uma filha que disse assim: olha, general, há um homem de Deus. Aquele profeta, quando ora, Deus sempre responde. E ele acreditou, foi lá. Andou, sei lá quantos dias, com os seus empregados, levavam comida e não havia carros, era cavalos ou camelos. Chegou lá e ele pensava: eu sou muito importante, uma vénia para aqui, tapete vermelho. O sacerdote não fez nada disso, nem saiu de casa. Deu um recado: vai-te lavar ao rio 7 dias. Foi o recado de Deus. O general ficou tão ofendido. Então o homem nem percebe, eu sou uma grande figura, uma pessoa importante. Já ia ofendido para casa quando alguém lhe disse: olha, tu ainda não percebeste. Ele é o representante de Deus. Ele é o empregado de Deus. Ele está-te a dar o recado do grande chefe. Se tu já sabias que quando ele ora, que Deus responde, porque é que não fazes? Então o general foi sábio, inteligente, e foi. Será que ele foi curado a primeira vez que ele obedeceu? Não. Teve que ir 7 vezes, fazer tudo que era o recado de Deus. Sabe o que aconteceu? Ficou completamente curado e é o que Deus vai fazer na sua vida. Então somente acredite. Estenda agora a sua mão sobre mim. Se é o caso de você ter roupa de um bebê ou de um amigo que está no hospital, está em casa, está em coma, numa clínica, coloque essa peça no ecrã. Eu oro agora, eu ordeno a todo micróbio nocivo, morre em nome de Jesus. Eu ordeno ao vírus Covid-19, morre em nome de Jesus. Eu ordeno essas veias fiquem desentupidas. Eu ordeno esses pulmões que fiquem curados, respirem bem, recebam oxigênio como deve ser. Eu ordeno esses rins que comecem a funcionar em nome de Jesus. Oh, Xarabarrassara. Oh, Jesus Cristo. Eu vejo pessoas a chorar porque tiveram um bebê. Já vinha com SIDA. Porque vocês andaram nesses caminhos que bem sabemos. Senhor, o Senhor manda dar este recado que o bebê vai viver, não vai morrer. Há senhoras que estão em perigo de vida porque ou é o bebê que vive
ou a mãe que vive. E o pai está desesperado, colado ao ecrã. Saiba, meu irmão, Deus vai salvar a tua vida. E Deus ouviu também o que tu prometeste. Tu vais cumprir, que é andares com Deus, etc. Oh, xarabahassara. Há juízes que estão envergonhados que fizeram. Para mais, os filhos ficaram a saber. Já nem querem falar consigo. E você está em alto perigo, que eu não vou mencionar e você sabe melhor. Arrependa-se profundamente diante de Deus. Receba o perdão de Deus. Mude. Venha à igreja. Não tenha vergonha. Se não puder, por qualquer motivo óbvio, assista sempre ao programa e nós transmitimos as reuniões de domingo e sexta ao vivo. Volte-se para Deus. E agora, Satanás, eu quebro todo o poder da bruxaria que estiver em operação. Rasgo todos os pactos satânicos. Essas crianças veem coisas, vão parar de ver coisas, em nome de Jesus. Essas pessoas estão a estrebuchar, estão com demónios a esganiçar a garganta deles com falta de ar e tudo. Saiam no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E agora, o que fazer depois? Saiba, porque Ele vive. Posso crer que amanhã vai ser bom. Ande sempre com Deus. Venha à igreja, a não ser que não possa, mas como eu já disse, nós transmitimos ao vivo a reunião de sextas e domingos. E todas as noites aqui, conosco. Porque Ele vive. Tudo vai mudar para melhor. Ouça esta música outra vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive e está. Porque Ele vive. Pode crer que amanhã vai ser bom. E depois da manhã vai ser bom. Quer já alertar que nem sempre os resultados se veem imediatamente, porque tudo é à semelhança do agricultor. A semente é lançada na terra e depois tem o tempo de crescer e até dar o seu fruto. O próprio Jesus, quando orava, nem sempre tinha resultados instantâneos. Podia dar vários exemplos que vêm na Bíblia. Portanto, persista acreditando. Agora que eu orei, você só pode pensar assim: eu já estou curado. Eu já tenho o problema resolvido. Alguém que é novato diz: não, mas eu não sinto nada. Você não anda por sentimento, mas pela fé, pela promessa de Deus. A semente está a crescer e vai chegar o fruto à sua vida. O que é que deve fazer? Andar sempre com Deus. Nunca sair da proteção de Deus. E agora sim eu quero falar para aquelas pessoas que ainda não fizeram uma decisão de abrir o seu coração, deixando que Jesus entre em seu coração, na sua vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se pode salvar a si próprio. Há pessoas que pensam: ah, mas eu fui boa pessoa, eu faço o bem, eu nunca matei ninguém. Sim, mas todos falhamos. Todos pecamos. Jesus disse: mentimos, alguma coisa fizemos. Por isso, devemos ser condenados. Então, Deus enviou Jesus para ir àquela cruz ser o nosso substituto. Cravar os nossos pecados, manias, tudo. E em troca nos dar vida eterna. Não só Ele fez isso, mas Ele foi ao inferno, que é uma prisão, onde nós devíamos ir parar. Onde vai parar toda a gente que não aceitar este plano de Deus. Está a ver? E não há outro caminho. Há pessoas que pensam que vão chegar através da Virgem Maria ou do santo não sei das quantas,
que são como que intermediários, Deus, já lhe digo, está na Bíblia, não aceita qualquer outro intermediário, só Jesus. É o único que é legal. Está a ver? Por isso é que Jesus também disse, olha, muitos dirão naquele dia, Senhor e tal, não, nunca te conheci. Está a ver? Jesus avisou, larga o caminho. Onde a pessoa faz o que quer e pensa que está certo, mas estreito e apertado o caminho que leva à vida eterna. Qual caminho? É este. É a maneira de Deus. Muita gente pensa, mas como é que eu sei quem é que está bem e quem não está? Pelos frutos. Quem pregar o Evangelho, este, não outro. O próprio Paulo dizia assim, nem que eu ou algum anjo aparecesse a pregar outra coisa qualquer a não ser esta, ele é maldito, amaldiçoado. Não ouçam, é mentira, é falsa. Nem se pode acrescentar nem tirar nada à Bíblia. Interessante, não é? Palavras ditas por Jesus na ilha de Patmos ao apóstolo João, está em Apocalipse. Portanto, se você diz, mas eu acredito em Deus, portanto estou salvo. Não, o diabo também acredita, já está condenado. Muita gente acredita, não chega. É preciso você entregar a sua vida a Jesus. Fazer uma troca. Jesus disse, por exemplo, que para entrar no reino de Deus é a semelhança de um homem muito rico. Comprava e vendia pérolas e, portanto, fazia muito negócio. Um dia viu uma pérola tão preciosa, trocou tudo por aquela pérola. É assim que Deus nos diz. Temos de dar tudo ao Rei Jesus para poder entrar no reinado dele, no governo dele. Mas também o que é que a gente tem? Diga lá. O que é que você vai levar quando morrer? Zero. Entregue-se na totalidade. Entregue a sua vida, tudo que é, tudo tem a Jesus. Comece uma vida nova e vai ver que tudo vai mudar para melhor. Se é isso que você quer, eu sei que sim, muita gente está em direto. Há gente que está em países onde até você vive bem. Não lhe falta dinheiro, um bom emprego, mas você sente um vazio porque julgava que aquilo é que o ia fazer feliz e você continua sem ser feliz. Só Jesus pode trazer essa verdadeira felicidade. Então baixa a sua cabeça. Feche os olhos e imagina aquele Jesus lá naquela cruz. E faça esta oração comigo e aqui na sala também. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Derramou o seu sangue lá na cruz para pagar pelos meus pecados. Eu admito. Falhei, Senhor. Perdoa-me, ó Deus. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como o Senhor da minha vida e o meu Salvador. E eu troco tudo que sou e que tenho pela pérola mais cara. Amém e amém. E agora, meu amigo, ler a Bíblia, ir à igreja, se não puder, já sabe o que eu já disse, e amanhã estamos aqui à mesma hora. Deus abençoe e continue a ouvir esta música, porque Ele vive. Falei bem, Pedro? Muito bem, porque Ele vive. Pode crer que amanhã vai ser bom. Aleluia. Posso crer.